Capítulo 50. Arrogante? Diga, garoto da primeira guarnição, como você quer morrer? Ao ouvir as palavras de Victor Yudin, toda a cor foi drenada do rosto de Thomas Krill. Quem em Vento Amarelo já não ouviu falar desse homem? Por favor, Sr. Victor, acalme sua raiva. Houve um mal-entendido aqui. Se eu soubesse que esse jovem era alguém sob seus cuidados, eu não ousaria prejudicá-lo nem em 1000 anos. Thomas Krill disse suando profundamente. Todo o seu corpo estava molhado e gelado. E daí? Isso não muda o fato de que você o atacou na minha frente. Se eu deixá-lo sair vivo daqui, o que as pessoas vão pensar de mim? Victor disse sorrindo, como se estivesse intimidando uma criança. Ao ouvir isso, todo o corpo de Thomas Krill tremeu. Você se atreve, Victor Yudin? Você quer começar uma guerra com a primeira guarnição por algo tão pequeno? Thomas Krill disse nervosamente, vendo que recuar não adiantava com esse homem, ele mudou de postura. Oh, até que você é corajoso para falar comigo assim. Vamos ver se você é tão bom a ponto de dizer que começaria uma guerra por você. Victor disse fazendo um movimento rápido com o dedo. Assim que Victor Yudin disse isso, Thomas Krill sentiu um arrepio atingir sua espinha e se espalhar por todo o seu corpo. O que esse homem estava planejando fazer com ele? De repente, rajadas de vento sopraram na planície, eram tão fortes que fizeram alguns dos recrutas cobrir seus olhos. Thomas Krill, que estava alerta, sentiu que isso não era normal, era definitivamente algo causado por aquele homem. Quando ele estava imaginando o que aconteceria, uma grande mão formada por redemoinhos surgiu acima, agarrando Thomas Krill ferozmente sem lhe dar tempo de sequer reagir. Ah! Thomas Krill gritou de dor. Apesar de parecer algo tangível, essa mão enorme era formada por correntes rápidas de ar, elas estavam atingindo seu corpo repetidamente enquanto circulavam. Merda, o que é aquilo? Um dos recrutas exclamou. Uma mão gigante de vento? Isso foi feito por aquele cara? Uma garota perguntou chocada. Ele nem se mexeu, isso é magia? Outro recruta exclamou surpreso. Os recrutas se afastaram apressadamente, não querendo se envolver nessa briga de monstros. Fernando observou como aquele cara que parecia tão forte estava sendo balançado para lá e para cá como se fosse uma boneca de pano. Então essa é a força de um capitão? Fernando pensou chocado. Victor sequer se moveu, mas conseguiu derrotar alguém tão forte. Esse nível não era algo alto demais? De repente, Thomas Krill foi solto pela mão gigante, caindo no chão com um forte som de baque. Sua armadura outrora brilhante estava agora cheia de arranhões e deformações, sua pele também estava com vários machucados de cortes. E, era só isso que você tinha? Que decepção, acho pouco provável que aquele velho da primeira queira brigar comigo por alguém como você, talvez ele até me agradeça por me livrar de um lixo assim. Victor disse sorrindo arrogantemente. Seja recrutas, soldados ou guias, ninguém ousava falar nada perante esse monstro. Alguns recrutas estavam sentindo tanto medo e pressão que nem conseguiam se mover. Senhor, acho que já basta. Alguém da sua estatura não deveria se rebaixar a matar um mero guia, certo? Reynolds disse. Você tem razão, Reynolds. Victor disse assentindo, então ele olhou para Fernando. Fernando, você faz isso, mate ele. Victor disse lançando um olhar de brincadeira para Fernando. Vendo a ordem que Victor lhe deu, Fernando congelou no lugar por um momento. Carol, Emily, Ronald e os outros estavam petrificados. Por que aquele monstro pediria isso a Fernando? Apesar de chocado, Fernando se recuperou rapidamente e começou a caminhar até Thomas Krill. Vendo que Fernando realmente tinha intenção de matar aquele homem, deixou seus companheiros sem palavras. Fernando, não. Carol tentou seguir Fernando, mas foi rapidamente interrompida por Edmund. Não se envolva, garotinha. Edmund disse com um rosto sério. O que você está fazendo? Fernando vai matar uma pessoa se não fizermos nada. Carol disse tentando afastar Edmund. Se um de vocês se envolver, só vai tornar as coisas mais difíceis para Fernando, aquele homem, e ele está claramente testando Fernando. Esse é um mundo onde piedade não existe. Vocês acham que está tudo bem matar se for apenas monstros, certo? Saibam que não há muita diferença entre monstros e algumas pessoas. Se você fraquejar, você morre. Edmund disse com um rosto melancólico. Ouvindo as palavras de Edmund, Carol parou de reagir. Ela queria ajudar Fernando, mas sabia que apenas atrapalharia. Nesse momento, Fernando finalmente chegou em frente a Thomas Krill, que estava caído cheio de sangue em seu rosto devido aos cortes causados pela mão de Tornados.
Os recrutas e soldados estavam olhando atentamente para Fernando, esperando vê-lo matar esse homem. Alguns mais fracos nem conseguiam olhar para a cena. Josh Norton, que tinha recuado arrastando Marcos, estava rangendo os dentes de raiva. Seu subordinado foi pisoteado por um cara que ele considerava um ninguém. Ele ainda se lembrava de como sua bola de fogo foi cortada por ele, por esse rapaz que ele nem considerava digno de respirar o mesmo ar que ele. E agora até seu guia iria ser morto e ele não podia fazer nada. Pela primeira vez na vida, Josh Norton se sentiu frustrado e impotente. Ele até pensou em enfrentar aquele homem chamado de Victor usando o nome do salão, mas sempre que olhava para aquele homem um sentimento de medo e morte lhe atingiam como uma marreta. Fernando viu aquelas centenas de olhares focados nele, isso desagradou profundamente, ele não gostava de chamar tanta atenção e então ele olhou para Victor, o homem sorria de orelha a orelha, como se estivesse se divertindo muito. Aquele velhote maldito, parece que ele percebeu. Fernando olhou para Thomas Krill, o homem estava numa situação lamentável, apesar disso um olhar digno e confrontador ainda permanecia em seu olhar. Idiota, por que você tinha que se envolver? E por que está me olhando dessa forma? Isso é culpa sua. Fernando pensou consigo mesmo. Tim. Fernando puxou sua espada da bainha em suas costas lentamente, então ele olhou inexpressivamente para Thomas Krill levantando sua espada que então desceu ferozmente. Perfura. Várias garotas cobriram os olhos entre os recrutas, na verdade até mesmo alguns dos homens não conseguiram olhar. Porém, ao contrário do que se esperava, não houve gritos de medo, pelo contrário, as pessoas começaram a cochichar e falar. Foi só então que esses que desviaram os olhos olharam novamente para a cena. Fernando estava ajoelhado com a espada cravada no chão a poucos centímetros do rosto de Thomas Krill. Hoje, eu, Fernando Nóbrega, pouparei sua vida insignificante, mas se entrar no meu caminho novamente você não terá outra chance. Você tem sorte de eu estar de bom humor depois de surrar aquele verme. Fernando disse com um rosto gelado. Ouvindo essas palavras todos começaram a cochichar entre si. Aquele cara é arrogante. Um dos recrutas disse ao ouvir as palavras de Fernando. Ele é da equipe 2, certo? Esse Fernando não é um pouco arrogante demais? Outro recruta comentou. Ele derrotou aquele gigante do Marcos como se não fosse nada, acho que ele tem o direito de ser arrogante. Um jovem de camisa branca disse. Eu o vi no campo de treinamento algumas vezes, ele parecia tão comum e até um pouco estranho com aquele rosto pálido, mas se eu soubesse que ele era tão forte, e uma garota disse arrependida. Carol e Emily suspiraram de alívio ao ver que Fernando não havia prosseguido com isso. Victor Yudin, que até então estava sorrindo alegremente, agora estava franzindo a testa levemente, mas evitou deixar isso transparecer para os outros. Bem, se essa é a vontade do jovem Fernando, então assim será. Aprontem as coisas, vamos voltar para a cidade. Victor disse alto para todos ouvirem enquanto retomava seu sorriso de antes. Ouvindo as ordens de seu capitão, os soldados que estavam contentes assistindo ao espetáculo rapidamente voltaram aos seus deveres e começaram a organizar os recrutas para partir. Após esse espetáculo, os recrutas nem sequer ousavam ser lentos, tudo o que queriam era voltar rapidamente. Fernando havia retornado de volta até seus companheiros. Cara, eu achei que você realmente ia matar aquele homem. Ronald disse meio nervoso. Fernando, tudo isso começou porque você se irritou com aquele Marcos, você deveria se controlar melhor. Essa bagunça toda poderia ser evitada. Noah disse ao lado um pouco nervoso. Na verdade eu não estava realmente irritado. Fernando disse meio sem jeito. Você quebrou as 2 pernas e braços daquele Marcos e vai dizer que não estava irritado? Porra, o que você vai fazer quando ficar? Emily disse ironicamente. Como eu disse, eu não estava irritado, e Fernando continuou. Fernando uma vez havia prometido que faria o possível para não esconder coisas das pessoas em quem confiava. Então ele resolveu contar mais ou menos do que se tratava. Espera, você está dizendo que apenas usou aquele Marcos para intimidar causadores de problemas? Noah perguntou sem acreditar. Fernando assentiu meio sem jeito. Assim que a situação com os orcs estourar vai ter muitas pessoas tentando me incomodar. Depois de pensar com cuidado cheguei à conclusão de que o melhor jeito de evitar que isso aconteça é usando a influência da 13ª, aquele Marcos me provocando. Bem, ele apenas veio a calhar na hora certa. Fernando explicou calmamente. Todos ficaram chocados com a frieza de Fernando.
Eles pensaram que ele estava genuinamente irritado com Marcos depois de tantos atritos, mas no final ele apenas o usou. Esse era o Fernando que eles conheciam? Desde quando ele se tornou do tipo maquiavélico? Bem, não é como se aquele cara não me irritasse, simplesmente foram dois coelhos com uma cajadada só. Fernando tentou explicar. Espera, Fernando, isso não quer dizer que você estava contando com a ajuda daquele capitão Victor? Você está louco? Aquele homem quase te fez matar alguém e sabe-se lá se ele vai tentar te punir por recusar a ordem dele. Carol disse meio ansiosa. Fernando balançou a cabeça em sinal de negação. Ele notou minhas intenções desde o começo, ele apenas estava me avaliando. Fernando disse com confiança. Como você tem tanta certeza? Disse Fernando. Ronald perguntou. Ele não prejudicaria ou puniria publicamente alguém que ele havia acabado de chamar de talento. Se ele me punisse, a imagem dele ficaria bem ruim, tenho certeza que ele não gostaria disso. Fernando disse levantando um raro sorriso no rosto. Os outros não puderam deixar de se olhar em choque, não pelas palavras de Fernando, mas porque ele estava dando um sorriso meio estranho e assustador. Senhor, aquele garoto não obedeceu suas ordens, tem certeza de que está tudo bem? Reynolds perguntou curioso. Hahaha, aquele pivete de uma figa, Reynolds, eu subestimei ele, pensei que fosse um garoto ingênuo, mas até que ele é um pouco engenhoso. Assim é mais interessante, hahaha. Depois de tudo pronto, os soldados organizaram os recrutas em formações e começaram a marchar. Vendo as formações quadradas, lembrou Fernando de quando eles saíram de Vento Amarelo. Havia tantas pessoas antes, mas agora havia muito menos recrutas. Ele imaginou quantos morreram naquele vale ao todo. Algumas horas se passaram, a marcha estava extenuante para os recrutas que já estavam físico e mentalmente exaustos. Felizmente, talvez devido ao grande número de soldados, não houve ataques de criaturas como antes e eles puderam percorrer todo o caminho de volta à cidade. Depois de algum tempo, finalmente os recrutas avistaram as grandes muralhas de Vento Amarelo. Olhe! É a cidade! Um recruta gritou entusiasmado. Ah, finalmente estamos de volta, estamos a salvo agora. Um recruta com cabelo crespo disse animado, era o mesmo recruta que comemorou quando recebeu a notícia de que iam sair em uma missão e deixar a cidade. Os grandes portões ergueram-se para permitir a entrada dos recrutas, soldados e guias. Dentro, um grande número de organizadores da missão e membros do salão da recepção estavam aguardando. Todos entraram ordenadamente e se acomodaram no grande pátio de saída do portão norte. Os recrutaram foram reunidos num local e os soldados de Victor se moveram mais à frente aguardando a chegada da autoridade responsável para tomar o relatório do incidente. Ao ver os pouco mais de 30 recrutas, fez Fernando e os outros perceber como foi lamentável essa missão. Quase metade das pessoas morreram e alguns estavam extremamente feridos, incluído Lance e os dois sobreviventes. Enquanto Fernando analisava a situação em silêncio, ele também estava sendo observado por diversos olhares. Depois da questão com Marcos e Thomas Crew, os recrutas e até mesmo alguns dos guias de outras equipes começaram a temer Fernando. Não só ele era monstruosamente forte, como tinha o apoio daquele velho monstro da 13ª guarnição. Ninguém queria provocá-lo por acidente. Fernando sentiu os olhares o cutucando como agulhas. Ele sabia que seria assim, mas ao considerar suas alternativas, ele pensou que era a melhor alternativa. Após o aviso de Victor, Fernando começou a tomar mais consciência do que enfrentaria e tentou preparar contramedidas. Ele não sabia se era a melhor solução, mas ele estava trabalhando com o que tinha em mãos. Assim como Fernando estava refletindo consigo mesmo sobre toda essa situação, um grito soou no centro do pátio. Onde está? Quero ver ele imediatamente. Quem é o rapaz que matou Orcs Marauders? Um homem que parecia um veterano disse com uma voz forte. Ao pensar com cuidado, Fernando se recordou dele. Era o instrutor Tyron do acampamento norte, o homem responsável pela missão de caça aos goblins negros. Um dos guias de uma das equipes parecia próximo a Tyron e cochichou em seu ouvido, apontando para Fernando. Tyron então caminhou em direção a ele. Você é o recruta que dizem ter matado Orcs Marauders? Tyron perguntou com eloquência. Os outros recrutas das outras equipes estavam perplexos. Do que eles estavam falando? O que eram Orcs Marauders? Essa não era uma missão para caçar goblins? Fernando ouviu a pergunta e manteve um rosto calmo, ignorando toda a comoção ao redor. Sim, sou eu.
Fernando respondeu sem hesitar. Inicialmente ele pretendia compartilhar os créditos com seus colegas de equipe, mas ao pensar com cuidado isso seria mais prejudicial do que bom para eles, então ele resolveu tomar toda a atenção para si mesmo, assim se houvesse problemas ele seria o único alvo. Tyron tinha uma expressão estranha ao ouvir a confirmação do jovem à sua frente. Como um jovem franzino e pálido como esse poderia derrotar orcs? Ainda mais Marauders? Certo, me entregue os cristais dos orcs como evidência do incidente, estaremos investigando o caso. Tyron disse com uma voz de ordenança. Fernando fez ouvidos surdos a essas palavras. É como aquele velhote disse. Vendo que Fernando não respondia, deixou Tyron irritado. Recruta, você está surdo? Entregue os cristais dos orcs agora mesmo. Eu recuso. Fernando disse com um tom frio e desinteressado. Oh, o que? Tyron ficou chocado com a resposta e a atitude desse jovem. Quem ele pensava que era? Você está tentando interferir na investigação? Você sabe as consequências disso? Tyron perguntou em um tom gelado. Fernando ignorou a ameaça nas entrelinhas e sorriu levemente. Se você quer provas e evidências, aqui estão. Fernando disse movendo o pulso. No chão um corpo gigante ensanguentado semi-completo com cabeça e membros apareceu, eram os restos mortais de um dos orcs.